No contexto dos antigos reinos de Israel e Judá, em meio a uma época de mudanças políticas e guerras, surge uma figura que deixaria um legado imensurável no cenário religioso e histórico, o profeta Isaías. Sua história é entrelaçada com os eventos tumultuados que marcaram o período em que viveu, tornando-se um personagem único em meio ao caos e à incerteza. Isaías nasceu em meados do século 8 a.C., durante um período crucial da história do povo de Israel. Seu nascimento é registrado em Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele era filho de Amós, cuja identidade, além do nome, é pouco conhecida. Porém, o nome Isaías em si é significativo, pois significa Yahvé é salvação ou salvação de Yahvé, refletindo o propósito e a mensagem que ele traria ao seu povo. Isaías viveu em Jerusalém, capital do reino de Judá, em um período de grande instabilidade política e ameaças externas. É provável que Isaías tenha iniciado seu ministério profético durante o reinado do rei Uzias de Judá, um período de estabilidade e prosperidade relativa para o reino. Foi durante esse tempo que Isaías teve sua visão no templo, um momento que marcaria o início oficial de sua missão como profeta. O relato deste evento é encontrado no capítulo 6 do livro de Isaías e oferece uma visão fascinante da experiência espiritual do profeta. A visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Judá. Isaías relata que estava no templo, provavelmente envolvido em algum tipo de atividade religiosa ou culto, quando teve uma experiência extraordinária. Ele descreve como viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com a parte inferior de sua veste enchendo o templo. Seres angelicais, chamados serafins, estavam ao redor do trono, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante desta visão majestosa e sagrada, Isaías se viu tomado por uma profunda sensação de temor e inadequação. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a pecaminosidade do povo ao seu redor, confessando: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É importante notar que a percepção da santidade e da glória de Deus trouxe consigo uma consciência aguda da própria fragilidade humana e da necessidade de purificação. Neste momento de angústia e reconhecimento, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa e declarou: isto tocou os seus lábios. Agora, pois, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Esta ação simbólica representava a purificação e a reconciliação de Isaías com Deus, capacitando-o para o serviço profético, ao qual estava sendo chamado. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem irá por nós? E ele respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é um momento crucial em que Isaías se oferece voluntariamente para ser o mensageiro de Deus, aceitando a responsabilidade e o privilégio de proclamar a palavra divina ao povo. Assim, a visão de Isaías no templo não apenas revelou a grandiosidade e a santidade de Deus, mas também transformou profundamente a vida e a vocação do profeta. Foi um encontro que o capacitou e o comissionou para uma missão que seria marcada por desafios, adversidades e, ao mesmo tempo, pela presença constante e soberana de Deus em sua vida. Se você se interessa por esse assunto, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Isso significa muito para nós. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Após a morte do rei Uzias, seu filho Jotão assumiu como sucessor ao reino.
Nessa época, Isaías desempenhou um papel significativo como profeta em Judá. Jotão reinou por aproximadamente 16 anos após a morte de seu pai, e seu governo foi caracterizado por uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica, herdadas em parte do reinado de Uzias. Durante esse período, Isaías continuou a proclamar as mensagens de Deus ao povo de Judá, enfatizando a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de evitar a idolatria e a injustiça social. Ele também pode ter aconselhado o rei Jotão em questões espirituais e políticas, buscando influenciar as decisões do governo em conformidade com os princípios divinos. Embora Judá desfrutasse de relativa estabilidade durante o reinado de Jotão, havia sinais de tensão e desafios iminentes no horizonte. Na esfera internacional, o poderoso Império Assírio estava crescendo e representava uma ameaça potencial para os reinos vizinhos, incluindo Judá. Internamente, os problemas sociais e econômicos aumentavam e a fidelidade do povo a Deus muitas vezes ficava para segundo plano. A história começa a tomar um rumo tenebroso após a morte de Jotão, quando Acaz, seu filho, ascendeu ao trono de Judá. Ele herdou um reino que, apesar de enfrentar desafios, desfrutava de alguma estabilidade política e prosperidade material. No entanto, Acaz logo se mostraria como um líder fraco e inseguro, cujas decisões teriam consequências desastrosas para Judá. E é aqui que as coisas começam a complicar. Assim que assumiu o trono, Acaz se viu confrontado com ameaças externas iminentes. O reino do norte, Israel, liderado pelo rei Peca, e a Síria, liderada por Rezim, formaram uma aliança contra Judá, com a intenção de derrubar Acaz e colocar um fantoche subserviente em seu lugar. Essa aliança planejava instalar um novo rei em Jerusalém e substituir a dinastia davídica. Diante dessa ameaça, Acaz ficou profundamente perturbado e buscou desesperadamente uma solução. Em vez de confiar em Deus e buscar orientação espiritual, Acaz recorreu à diplomacia e às alianças políticas. Ele buscou apoio do rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e se submetendo à Assíria em troca de proteção contra Israel e a Síria. Isaías, como profeta, teve que lidar com as consequências dessas escolhas políticas. Ele confrontou Acaz, advertindo-o contra confiar em alianças com nações pagãs, em vez de confiar na proteção e no poder de Deus. Isaías procurou encorajar Acaz a permanecer fiel a Deus e a buscar orientação divina em vez de buscar soluções temporárias e terrenas para os problemas do reino. Foi durante o reinado de Acaz que Isaías recebeu várias das visões e mensagens proféticas que registraria em seu livro. Em Isaías capítulo 1 a 5, ele profetizou repetidamente sobre a necessidade de arrependimento e retorno a Deus por parte do povo de Judá. Ele denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que haviam se infiltrado na nação. Isaías alertou que o julgamento de Deus estava se aproximando por causa da rebelião do povo, mas também ofereceu a esperança de perdão e restauração para aqueles que se voltassem para Deus de todo o coração. Já em Isaías, capítulo 7 a 12, encontramos a profecia messiânica, na qual Isaías profetizou sobre a vinda de um futuro Messias Redentor, que traria salvação e restauração para o povo de Deus. Ele anunciou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías também falou sobre o reinado justo e pacífico do Messias, que traria libertação e redenção para o povo de Israel. Essas profecias são algumas das mais conhecidas e importantes do livro de Isaías, e foram cumpridas em Jesus Cristo, o Messias prometido. Apesar de todos os esforços, Acaz não deu ouvidos ao profeta e firmou aliança com a Assíria.
Tempos depois, essa aliança com a Assíria acabou por se tornar uma fonte de problemas ainda maiores para Judá. Tiglat-Pileser III logo se aproveitou da fraqueza de Acaz e exigiu que ele se submetesse completamente à Assíria, transformando Judá em um vassalo do Império Assírio. Acaz foi forçado a pagar tributos cada vez maiores à Assíria e a seguir suas ordens, o que minou ainda mais sua autoridade e independência como rei de Judá. Por esse motivo, Acaz também considerou alianças com o Egito e a Etiópia como uma medida adicional de segurança contra a Assíria. Esta decisão foi vista por Deus como falta de confiança em sua proteção e resultou na mensagem profética que Isaías transmitiu ao andar nu e descalço. Essa mensagem profética, um tanto quanto curiosa, está registrada na Bíblia, especificamente em Isaías capítulo 20, versículos 2 a 4, e diz o seguinte: Naquele mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Nessa passagem, Deus fala diretamente com Isaías e lhe dá uma instrução incomum para transmitir uma mensagem profética ao povo de Judá. Deus ordena a Isaías que soltasse o cilício de seus lombos e descalçasse os sapatos de seus pés. O cilício era uma vestimenta áspera e desconfortável, geralmente usada como um sinal de luto ou arrependimento. Ao se despir dessas roupas, Isaías estava demonstrando uma vulnerabilidade e exposição incomuns. Isaías obedece a Deus e segue suas instruções à risca, caminhando nu e descalço. Essa ação dramática atrai a atenção das pessoas e serve como uma representação visual poderosa da mensagem profética que Isaías está prestes a entregar. Sua ação ousada e simbólica não passou despercebida, e muitos foram levados a refletir sobre o significado por trás daquela mensagem visual. A nudez e o descalce de Isaías serviram como um lembrete vívido da vulnerabilidade do povo diante das ameaças externas e da necessidade de confiar em Deus em tempos de crise. Ao caminhar descalço, Isaías simbolizava a humildade e a submissão diante da vontade divina. Ele mostrava que não havia nada que pudesse ocultar ou proteger o povo de Judá, exceto a confiança em Deus e a obediência aos seus mandamentos. Deus então explica o significado simbólico dessa ação. Ele compara o período em que Isaías andou nu e descalço, 3 anos, ao destino que aguardava o Egito e a Etiópia. Assim como Isaías foi uma representação física da futura nudez e descalço dos prisioneiros dessas nações, a Assíria os capturaria, os despojaria de suas vestes e os levaria em cativeiro, expondo-os à vergonha. Enquanto Isaías profetizava, internamente Judá estava em tumulto espiritual. Acaz promoveu a idolatria e a adoração a deuses estrangeiros, levando o povo de Judá a se afastar do Deus verdadeiro. Isaías, o profeta, confrontou Acaz e o advertiu sobre as consequências de sua apostasia espiritual, exortando-o a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, Acaz ignorou as advertências de Isaías e continuou em sua desobediência. A situação de Judá só piorou com o tempo. Eventualmente, a própria Assíria invadiu Judá, devastando o país e colocando Jerusalém sob cerco. Acaz e o povo de Judá sofreram terrivelmente sob o jugo da Assíria, enfrentando fome, doenças e miséria. No final, o reinado de Acaz foi um período sombrio e turbulento para Judá. Suas escolhas políticas equivocadas e sua falta de fé em Deus levaram Judá a um estado de fraqueza e desespero.
No entanto, sua morte não marcou o fim dos problemas para Judá, mas sim o início de um período ainda mais tumultuado, com seu filho Ezequias herdando um reino em ruínas e enfrentando desafios ainda maiores pela frente. Assim que assumiu o trono, Ezequias empreendeu uma série de reformas religiosas e políticas para purificar Judá da idolatria e restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Isaías apoiou e encorajou Ezequias em seus esforços de reforma, servindo como conselheiro espiritual e profeta do rei. Durante esse período, Isaías continuou a transmitir as mensagens de Deus ao povo de Judá, exortando-os ao arrependimento e à fidelidade. Ele proclamou a palavra de Deus, denunciando a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que ainda persistiam no reino. Isaías também ofereceu esperança e consolo ao povo, lembrando-os das promessas de Deus de salvação e redenção. Porém, foi no reinado de Ezequias que Judá enfrentou uma crise ainda maior, quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou invadir Jerusalém. No contexto histórico, Senaqueribe foi um rei assírio que governou entre 705 a 681 a.C. Durante seu reinado, a Assíria era uma potência regional dominante que estava envolvida em várias campanhas militares na região, incluindo incursões na região de Judá. O exército assírio era uma das forças militares mais poderosas e temidas do mundo antigo, conhecida por sua disciplina, organização e eficácia. Preocupado com a situação, o rei Ezequias de Judá tentou inicialmente buscar uma solução diplomática e negociar com o rei Senaqueribe da Assíria para evitar um conflito direto. A narrativa bíblica e inscrições históricas fornecem detalhes sobre essas tentativas de negociação. De acordo com a Bíblia, no livro de Reis, Ezequias enviou mensageiros ao rei Senaqueribe em busca de paz, concordando em pagar um tributo em troca de não ser invadido. Então Senaqueribe, rei da Assíria, marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem a Senaqueribe, rei da Assíria, em Laquis, dizendo: "Pequei, abandona-me, farei tudo o que me impuseres." O rei da Assíria inicialmente impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. No entanto, Senaqueribe não estava satisfeito com os termos oferecidos e decidiu invadir Judá de qualquer maneira. Isso resultou na situação de cerco a Jerusalém, onde Ezequias ficou sem escapatória. Ezequias, diante da rejeição de suas tentativas de paz, ao saber que Senaqueribe havia enviado uma carta ameaçadora à cidade e ao Deus de Israel, ficou profundamente perturbado e angustiado com a situação. Ele recebeu a carta, subiu ao templo e leu-a diante do Senhor. Ao ler a carta que zombava de Deus e ameaçava a destruição de Jerusalém, Ezequias rasgou suas vestes como sinal de luto, pesar e desespero diante da ameaça assíria. O rasgar das vestes era um gesto comum em muitas culturas antigas, incluindo a judaica, como um sinal de angústia, luto ou arrependimento. Após esse ato, Ezequias buscou a orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías em busca de conselhos e orientação sobre como lidar com a situação. O profeta Isaías recebeu uma mensagem de Deus e tranquilizou Ezequias. Isaías proferiu uma profecia que assegurava a proteção divina e a derrota do exército assírio. Isaías transmitiu uma mensagem de conforto e garantia divina a Ezequias. "Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os serviçais do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio." Ele estava transmitindo uma mensagem de confiança e esperança a Ezequias e ao povo de Judá. Ele assegurou ao rei que Deus estava ciente das blasfêmias proferidas por Senaqueribe e das ameaças contra Jerusalém. Isaías profetizou que Deus não permitiria que Senaqueribe alcançasse seu objetivo de destruir a cidade,
afirmando que o exército assírio seria derrotado e não conseguiria conquistar Jerusalém. Além disso, Isaías relembrou a Ezequias das promessas de Deus de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem davídica. Ele enfatizou que Jerusalém seria salva devido ao amor e às promessas de Deus a Davi. Para fortalecer a fé de Ezequias, Isaías ofereceu um sinal miraculoso como prova da veracidade de suas palavras. Ele disse que, como sinal, a sombra no relógio de Acaz retrocederia 10 graus. Conforme registrado na Bíblia, esse sinal realmente aconteceu, demonstrando o poder e a autoridade de Deus. A mensagem de Isaías trouxe conforto e esperança a Ezequias e ao povo de Judá em um momento de grande angústia, solidificando sua confiança na proteção divina. Ezequias então expressou sua fé em Deus e suplicou ao Senhor que ouvisse suas orações e interviesse em prol de Jerusalém. Ele apelou para que Deus protegesse a cidade e demonstrasse seu poder para que todos os reinos da terra soubessem que o Senhor era o Deus Supremo. O resultado desse episódio é que Deus respondeu à fé e à oração de Ezequias. De acordo com a Bíblia, após as orações do rei Ezequias e a mensagem de conforto do profeta Isaías, Deus interveio de maneira sobrenatural para proteger Jerusalém. Isso é relatado em Reis 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Em uma única noite, um anjo do Senhor foi enviado e infligiu uma grande destruição no acampamento do exército assírio, resultando na morte de 185.000 soldados. A ação do anjo é descrita como sendo de tal magnitude que o exército assírio foi completamente derrotado. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como esse evento sobrenatural ocorreu, ele é apresentado como um ato divino de intervenção para proteger Jerusalém e seu povo. A história destaca a crença na proteção divina e a importância da fé em momentos de grande perigo. A reação das pessoas no dia seguinte foi de grande choque e surpresa diante da destruição do exército assírio. O povo de Jerusalém e seus líderes, incluindo o rei Ezequias, ficaram aliviados e agradecidos por terem sido protegidos de uma ameaça tão iminente e destrutiva. Eles reconheceram o poder de Deus e a intervenção divina como a razão pela qual estavam seguros. Ezequias e Isaías trabalharam juntos para restaurar a fé e a obediência ao Deus verdadeiro, preparando o caminho para um futuro de paz e prosperidade para Judá. Tempos depois, Manassés, filho de Ezequias, sucedeu seu pai como rei de Judá e governou por aproximadamente 55 anos. Infelizmente, seu reinado é lembrado como um dos mais sombrios da história de Judá, devido à sua severa rebelião contra Deus e à perseguição dos fiéis. Manassés reverteu muitas das reformas religiosas iniciadas por seu pai, Ezequias. Ele reintroduziu a idolatria e a adoração a deuses pagãos em Judá, construindo altares pagãos dentro e ao redor de Jerusalém. Manassés também perseguiu cruelmente os profetas e aqueles que permaneciam fiéis ao Deus de Israel, derramando sangue inocente e espalhando a corrupção espiritual por todo o reino. Neste ambiente hostil, Isaías continuou a proclamar a palavra de Deus, apesar do perigo iminente. Ele denunciou a apostasia de Manassés e alertou sobre as consequências da rebelião contra Deus. Isaías enfrentou oposição e perseguição por suas profecias e sua fidelidade a Deus, mas permaneceu firme em sua missão de ser um mensageiro do Senhor. Durante o reinado de Manassés, Isaías pode ter sofrido martírio devido à sua fé inabalável. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a morte de Isaías, a tradição judaica afirma que ele foi perseguido e martirizado durante o reinado de Manassés.
Seu legado como profeta e mensageiro de Deus, no entanto, continuou a ressoar através das gerações, inspirando fé e coragem mesmo em tempos de grande tribulação. Outro relato sobre a morte de Isaías é encontrado no livro da Ascensão de Isaías. O livro da Ascensão de Isaías é um texto apócrifo do Antigo Testamento que não faz parte do cânon das escrituras hebraicas ou cristãs, mas é considerado significativo para a compreensão da literatura e teologia judaico-cristãs. Ele é composto por várias partes, incluindo visões, profecias e uma narrativa da ascensão de Isaías ao céu. A história da morte de Isaías, conforme descrita neste livro, é uma das partes mais notáveis e dramáticas. Ela relata que durante o reinado do rei Manassés de Judá, Isaías enfrentou grande oposição por causa de suas profecias e de seu papel como defensor da justiça e da retidão. Segundo o relato, Manassés estava enfurecido com as críticas e advertências de Isaías, pois ele estava envolvido em práticas idolátricas e injustas. Em sua fúria, Manassés ordenou que Isaías fosse cerrado ao meio, como uma forma de punição extrema por suas palavras e ações. Isaías, fiel até o fim, aceitou seu destino com coragem e resignação. Ele permaneceu firme em sua fé e continuou a proclamar a mensagem de Deus até o último momento. Mesmo diante de uma morte terrível e tortuosa, Isaías não vacilou em sua devoção a Deus e em seu compromisso com a verdade. Quanto ao rei Manassés, apesar de seu reinado marcado pela desobediência e pecado, há indícios de que ele tenha tido um período de arrependimento nos últimos anos de seu governo. Segundo o relato no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, Manassés foi levado cativo para a Babilônia após uma derrota militar, e lá se humilhou diante de Deus. Ele então foi restaurado ao trono de Judá, onde tentou reformar a religião e promover a adoração a Yahvé. No entanto, seu arrependimento veio tarde demais para evitar o juízo de Deus sobre Judá. O reinado de Manassés teve consequências duradouras para o reino de Judá, deixando uma marca indestrutível na história do povo de Deus. Seu legado é lembrado como um aviso sobre os perigos da apostasia e da desobediência a Deus, mas também como um lembrete do poder do arrependimento e da misericórdia de Deus para com aqueles que se voltam para Ele sinceramente. Apesar dos inúmeros assassinatos aos crentes e profetas, Isaías ficou reconhecido por seus escritos proféticos contidos no livro que leva seu nome, o livro de Isaías, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Este livro é composto por 66 capítulos e é uma das obras mais longas e influentes entre os profetas do Antigo Testamento. Isaías registrou suas visões e profecias ao longo de seu ministério, transmitindo as mensagens de Deus ao povo de Judá durante um período crucial da história de Israel. Seus escritos abrangem uma variedade de temas, incluindo a soberania de Deus, a santidade, a justiça social, o arrependimento e a esperança de redenção. Isaías também descreveu visões poderosas do futuro messiânico e da restauração de Israel. Suas profecias e ensinamentos têm sido fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao longo da história, tanto dentro como fora da tradição judaico-cristã. Suas mensagens de justiça, esperança e redenção ressoam ainda hoje, desafiando as pessoas a viverem de acordo com os princípios de Deus e a se arrependerem de seus pecados. No entanto, acredito que as profecias messiânicas de Isaías são a de maiores importância para a fé judaico-cristã. Suas visões sobre a vinda de um Messias Redentor ofereceram esperança ao povo de Israel durante tempos de dificuldade e opressão. As profecias de Isaías sobre o nascimento virginal de Jesus, sua vida, sacrifício na cruz e reinado eterno são fundamentais para a compreensão da fé cristã e têm sido uma fonte de consolo e confiança para os crentes ao longo dos séculos. Os cristãos reconhecem Jesus Cristo como o cumprimento final dessas profecias.
Ele é o Messias prometido que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.